Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de EDO. Vamos dar início à uma nova fase do curso, né, que consiste em estudar um pouco sobre equações de terceira ordem, né, no caso lineares. Até o vídeo anterior nós estudamos equações de segunda ordem, né, então nós estudamos tanto as homogêneas quanto as não homogêneas, né. Tudo que nós fizemos lá para equações de segunda ordem, você pode fazer para equações de ordem superior. Então, ordem 3, ordem 4, etc. Quanto mais você aumentar a ordem da EDO, ou seja, o que significa isso? Quanto maior forem as derivadas que aparecem na equação, mais difícil vai ficando a solução. Então, nós optamos aqui em estudar as de terceira ordem, que são um pouco mais pé no chão, já tem uma dificuldade, você vai ver que já terão dificuldades extras, né, em relação às de segunda ordem. No entanto, em vários cursos de, de exatas, né, aparecem as equações, as EDOs de grau de ordem superior. Então, nós vamos ficar nas de grau 3, nós não vamos estudar de grau 4, 5, etc., porque quando a pessoa vai dar um exemplo, ele não pega uma EDO de grau 10, por exemplo. Ele pega uma EDO de grau 3, no máximo, ou de grau 4, assim, estourando. Justamente devido a essa dificuldade. Né? E nós vamos ficar na equação de ordem 3, porque, no meu ponto de vista, isso já está de bom tamanho para esse curso introdutório. Então, feito essa parte inicial, vamos então à primeira parte dessa terceira fase ali do nosso curso, que são as EDOs, então, de terceira ordem. Nesse primeiro vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar algumas definições bem elementares, né? Dar um pouquinho sobre PVI, né, que teorema é a existência de unicidade de solução, e o princípio da superposição. Tá? Ou seja, exatamente aquilo que a gente fez lá para as EDOs de segunda ordem. Beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo e nos próximos, nós vamos considerar então as equações lineares de terceira ordem, ou seja, são as EDOs que são desse tipo aqui. Ela é de terceira ordem porque aparece efetivamente a derivada de ordem 3, né? E elas vão ser lineares porque as funções que multiplicam y duas linhas, y' e y são funções que dependem de x. Pode aparecer um termo independente, que a gente chama de Rx, ou pode não aparecer esse termo independente, ou seja, ele pode ser nulo. Quando eu digo ele não aparece, eu quero dizer que esse termo independente aqui é a nossa função nula, né? Quando o Rx aqui ele é nulo, então você continua chamando a EDO de EDO homogênea, do mesmo jeito que nós fizemos lá para EDOs de segunda ordem, tá? E EDOs desse tipo aqui, ó, em que o Rx é diferente da função nula, isso são chamadas, então, de EDOs não homogêneas, né? Então, homogênea é quando o termo independente é zero, não homogênea é quando o termo independente for diferente de zero, tá? Teorema e unicidade de solução de PVI diz o seguinte, né? Se as funções P1, P2 e P0 e a função R são funções contínuas no intervalo que contém um certo elemento x0, né? Então esse PVI aqui tem solução única definido nesse intervalo, né? Ou seja, você pode perceber que um PVI, quando você tem uma equação de ordem 3, você vai precisar de três, como é que eu vou dizer aqui? Eu esqueci o nome disso daqui. Três condições iniciais, tá? Então você precisa da condição inicial da função y em x0, você precisa de uma condição inicial da derivada em x0, e você precisa de uma condição inicial da derivada segunda em x0. Todas essas coisas, esses valores aqui, eles têm que ser dados para você. Tá? Então, num PVI é dada a equação e três condições iniciais, porque aqui a ordem é 3. Aí, se eu tiver uma EDO de ordem 4, vai ter que aparecer a EDO e quatro condições iniciais. Em relação à função, a sua derivada primeira, derivada segunda e derivada terceira. No caso de ordem 3, então, são essas três condições que têm que aparecer.
E aí, esse resultado é exatamente, é análogo, é o mesmo resultado que a gente viu para equações de grau 2. Né? Essas funções que acompanham, que estão multiplicando y, duas linhas, y, linha y, e a função Rx, elas têm que ser contínuas no intervalo. Né? Então, se elas são contínuas no intervalo que contém x0, então esse PVI tem solução única. A gente também não faz a demonstração aqui, porque não fizemos lá, a gente não vai fazer aqui também. O outro resultado que nós vimos que vale para equações de grau 2 é esse daqui, ó, já está vendo? Ó. Como eu copiei e colei, aqui já está errado. Né? Então, essa daqui é uma EDO de ordem 3, é uma EDO linear de ordem 3, não de ordem 2, homogênea. Tá? Então, considera essa EDO de ordem 3, linear e homogênea. Homogênea porque esse termo aqui é zero. Tá? Se você tem três soluções dessa EDO homogênea aqui, então, se você fizer essa combinação linear, ou se você pegar qualquer combinação linear dessas três soluções, isso continua te dando uma solução da homogênea. Ou seja, se você consegue três soluções, então qualquer combinação linear dessas três condições continua sendo uma solução. O que eu quero dizer com combinação linear? Eu pego a primeira solução, multiplico por uma constante, a segunda solução por uma outra constante e a terceira solução por uma terceira constante. Somo tudo. Isso continua me dando uma solução. Nós não vamos demonstrar esse resultado, porque ele foi demonstrado lá por caso de equações de ordem 2. Então, nós não vamos fazer isso aqui de novo. Tá? Por que não? Por causa da dificuldade. Né? A gente teria que derivar isso aqui uma vez, duas vezes, três vezes, substituir aqui e mostrar que isso dá zero. Então, a gente não faz isso de novo, porque já fizemos isso para o caso 2. Tá? Então, vamos ao... Então, nós temos esses dois resultados, né? Teorema de unicidade e solução de PVI, né? E esse princípio da superposição. E agora vamos, então, a um exemplo, né? Que fala o seguinte, considere essa EDO homogênea aqui, ó, né? Então, x ao cubo que multiplica y 3 linhas, menos x ao quadrado que multiplica y 2 linhas, mais 2x y linha, menos 2 igual a zero. E nós vamos considerar que o x é maior que zero. Tá? Então, considere essa EDO. E nós vamos mostrar que para quaisquer três números reais, C1, C2, C3, ou seja, para quaisquer três constantes, essa soma aqui é uma solução dessa EDO. Tá? Que soma é essa? É uma constante vezes x, uma constante vezes x ln de x, mais uma constante vezes x ao quadrado. Tá? Então, nós vamos mostrar que isso aqui é uma solução. Como que nós vamos fazer isso? Você tem duas opções aqui. Uma delas é derivar toda essa expressão uma, duas, três vezes. Uma, duas, três vezes. Encontrar essas três derivadas, substituir aqui e ver que dá zero. Essa é uma opção. A outra opção é você tentar usar o princípio da superposição, que diz o quê? Se você conhece três soluções, qualquer combinação linear continua sendo solução. E é exatamente isso que está aparecendo aqui. Ó. Aqui aparece uma combinação linear de três funções. A função x ln de x e a função x quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que essas três funções aqui, que eu acabei de falar, x ln de x e x ao quadrado, são funções, são soluções dessa EDO aqui. Se elas forem, essa combinação linear também vai ser pelo princípio da superposição. Isso é mais fácil. Por que isso é mais fácil? Convenhamos, né? Derivar x uma, duas, três vezes, e derivar isso aqui uma, duas, três vezes, e derivar isso uma, duas, três vezes, é melhor do que derivar isso aqui tudo uma, duas, três vezes. Né? Você vai ter que derivar isso, você vai ter que derivar essas funções de qualquer jeito. Então, deriva separadamente, veja que cada uma delas é solução, depois você fala, então, como essas três são soluções, qualquer combinação linear vai ser devido ao princípio da superposição. E essa é a ideia, tá certo? Então, vamos começar com essa primeira função, a função y1, que é a função x. Derivei uma vez, dá 1, derivei duas vezes, deu 0, derivei três vezes, dá 0.
fala, putz, isso vai facilitar muito a nossa vida, né? Quanto mais derivadas zerarem, melhor vai ser para nós. Por quê? Porque na hora que nós formos substituir aqui na equação, muita coisa vai zerar. Tá? Então nós temos aqui a derivada primeira, segunda e terceira, e nós vamos jogar isso, nós vamos agora substituir aqui ó, por zero, aqui por zero, aqui por 1 e aqui por x. E vamos ver se isso dá zero. Então, o primeiro termo aqui, como o y3, como a derivada terceira deu zero, esse primeiro termo aqui vai zerar. A derivada segunda também deu zero, então esse termo aqui vai zerar. A derivada primeira deu 1, então aqui vai ficar 2x. E aqui, ó, y1 é x, então vai ficar menos 2x. Isso aqui se anula, 2x menos 2x, zero. Moral da história, essa função aqui, ó, a função x, é de fato uma solução dessa EDO original aqui, da homogênea, dessa EDO homogênea aqui. Agora nós vamos pegar x ln de x. O que nós vamos fazer? Derivar uma, duas, três vezes, substituir na EDO e ver se dá zero. Tá? Então vamos lá. A derivada primeira, o que você vai fazer? Você vai aplicar a regra do produto. Então é a derivada da primeira função vezes a segunda. Qual que é a derivada da primeira função? A derivada da primeira função, da derivada de x, é 1 vezes a segunda função, ln de x. Então vai ficar isso aqui. Mais a derivada a primeira vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada de ln de x? É 1 sobre x. Então vai ficar x que multiplica 1 sobre x, isso dá 1. Então a derivada primeira deu isso daqui. A derivada segunda, derivada da soma é a soma das derivadas. Na hora que você derivar a constante vai dar zero. Derivada de ln de x, 1 sobre x. Derivada terceira, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. O que você vai fazer agora? Você vai pegar essas três funções que você encontrou aqui, quatro na verdade, né? y2, y2', y2 duas linhas e y3. Não sei por que está y3, aqui é y2, tá? Então tem um errinho aqui de novo. Então aqui é y2, três linhas. Tá? Aqui é a derivada segunda aqui. Substitui aqui e vê se dá zero. Então vamos lá. X ao cubo que multiplica a derivada terceira. Então x ao cubo que multiplica isso, quanto que vai dar? Menos x ao cubo sobre x quadrado. Menos x ao quadrado que multiplica a derivada segunda. Isso vai dar o quê? X ao quadrado sobre x. Esse menos aqui fica aqui, né? Então x ao quadrado sobre x. 2x que multiplica a derivada primeira. Então, vai ficar 2x que multiplica isso. Menos 2 que multiplica a função y2. Menos 2x que multiplica a ln de x. Aqui você simplifica, né? Você pode simplificar, porque o x é positivo. Então, você pode simplificar, vai ficar x menos x. Aqui você distribui, vai ficar 2x ln de x, mais 2x, menos 2x ln de x. Esse 2x ln de x corta com esse. Menos 2x, menos 2x, menos x, menos x. Menos 2x, mais 2x, isso dá zero. Moral da história, isso aqui também é uma solução da nossa EDO original. E por fim, nós vamos verificar que essa daqui, a x quadrado, também é solução. Como é que eu faço isso? Derivo uma vez, 2x. Derivo duas vezes, 2. Derivo três vezes, dá zero. E vou substituir na EDO. Então, vou substituir. Essa primeira parte aqui, ó, esse primeiro termo, vai zerar porque a derivada terceira é zero. O x quadrado eu vou multiplicar por 2, que é a derivada segunda. Então, vai ficar menos 2x quadrado. O 2x eu vou multiplicar por 2x. Tá? E o menos 2 aqui eu vou multiplicar por x quadrado. Certo? Então, vai ficar essa soma aqui. Quanto que dá 2x vezes 2x? 4x quadrado. Menos 2x quadrado, menos 2x quadrado, menos 4x quadrado. Então, isso dá zero. Moral da história, essa função também é uma solução da nossa EDO. Como as três funções separadamente são soluções, qualquer combinação linear vai ser solução também pelo princípio da superposição. E, portanto, resolvemos o nosso exercício. Mostramos aquilo que nós queríamos mostrar. E isso daqui é a solução dessa EDO. Tá? Então, nesse caso, quando o professor vai pedir para você, mostre que
isso daqui é uma solução da EDO, pega as funções separadamente, veja que elas são soluções, e depois você fala para ele, olha, como as três funções são soluções separadamente, qualquer combinação linear também vai ser uma solução, e portanto você tem a solução do seu exercício. Beleza? Então esse foi só o primeiro vídeo do nosso estudo sobre equações de grau 3. Outros virão mais adiante. Enquanto isso, um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.